Olha, Jotinha, eu preciso ser muito sincero com o torcedor, principalmente aquele que nos acompanhou na transmissão inteira e sabe que a gente tem adotado o tom mais crítico aqui porque o jogo foi isso, né? E o Ceará empata com a Ponte Preta fora de casa e segue sem vencer na Série B. Preocupante. Vamos por partes aqui, tá? Sem vencer na Série B. Vamos por partes. Primeiro, escalação do Mozart. Já não agradou desde o começo. Quando ele mandou a campo o time com 3 zagueiros, já chamamos a atenção de que não estava legal, de que não era um bom presságio. A ideia, claramente, dele era de mais defender e depois tentar contra-atacar. Mas, pô, você tá encarando a Ponte Preta com o máximo de respeito à macaca e aos seus torcedores. Mas é um time limitado e as limitações ficaram evidentes na partida. O primeiro tempo foi muito ruim. O Ceará colocou a bola na trave, numa jogada de bola parada, numa cobrança de escanteio. E basicamente parou por aí. Não teve muita coisa demais. Só alguns lances pitorescos do Fernandinho, que fez mais uma partida tenebrosa. Jotinha, eu acho que é bom pro Fernandinho que ele não entre mais em campo pelo Ceará. Falando sério mesmo, assim, para o jogador. Verdade, concordo com você, André. Ele precisa se preservar um pouco, sabe? Se preservar. Porque não tá legal, tá horrível, ele não acrescenta em nada. O torcedor já não espera nada dele, ele tá numa crise de confiança profunda, sem fim. Ao invés de insistir, de tentar empurrar a goela abaixo, é melhor que o Mozart dê uma preservada no Fernandinho. Porque não tem condição, não tem condições. E chega a ser também, assim, um desrespeito com o torcedor do Ceará, a insistência num cara que claramente não responde, claramente não rende. Primeiro tempo não teve muita coisa para se extrair. Aí teve a expulsão do Lucas Lima na reta final. Falei várias vezes que a arbitragem foi muito criteriosa. Acho que o lance do Lucas Lima não era para expulsão. Segundo cartão amarelo, expulso de todo modo. Ele, como jogador que já tinha sido expulso na partida passada contra o Retrô pela Copa do Nordeste, ele deveria ter tomado um cuidado maior também, tá? Precisava de uma cautela, uma dose de cautela a mais não faria mal nenhum a um jogador que foi expulso no último jogo no final de semana. Mas, de todo modo, depois que o Ceará ficou com a menos, a gente imaginava que o cenário seria mais difícil, seria mais complicado. Tomou o gol no comecinho do segundo tempo, mas a sorte do Ceará é que estava encarando um dos piores times da Série B. Essa Ponte Preta, ela vai cair. Se não mudar muita coisa, se não tiver uma alteração de rota, assim, contratações, uma mudança brusca, troca de comando, essa Ponte Preta ela cai. Eu não tô dizendo que ela briga contra o rebaixamento, eu tô dizendo que ela vai cair. Porque o time é ruim. É ruim. Uma vitória até aqui na temporada. Agora são 12 jogos. Time que foi rebaixado no Campeonato Paulista sem ganhar nenhuma partida. Nenhum jogo. É inacreditável que o Ceará tenha passado por essas dificuldades contra essa Ponte Preta. Mas enfim, aí teve um jogador a menos no segundo tempo. O Mozart fez mudanças em que ele alterou totalmente o cenário, assim, colocou um lateral esquerdo de ponta, colocou um ponta de centroavante, colocou um meia de segundo volante. Ele fez um puxa-repuxa danado. O Mateuzinho, que entrou de ponta, depois veio jogar por dentro, colocou o Alex Silva, que é lateral direito, na lateral esquerda. E no final das contas, o Ceará chegou ao empate muito por mérito do jogador que fez mais diferença na partida de hoje, que é o Júlio. E aí o mérito é mais dele do que de qualquer outra pessoa. O Júlio entrou bem, querendo o jogo, participando, brigando, correndo, tentando, e fez a jogada que deu o passe pro gol do Sanches, que também teve empenho, também teve luta.
O Sanches, ele pode não ser tecnicamente aquele cara brilhante, mas ele é melhor do que o Fernando. Eu acho ele melhor do que o Fernando. Porque ele tem garra, ele tem raça, ele tem entrega, ele corre, ele dá carrinho, ele insiste, ele briga, sabe? E é isso que precisa. O Ceará precisa de jogadores assim, que tenham essa postura e esse comportamento. Empatou o jogo. Mas eu falei, muito mais pela ruindade da Ponte Preta do que por outra coisa. Com todo respeito, mas a macaca, ela é limitadíssima. Então o empate do Ceará não aconteceu porque o Ceará fez um grande segundo tempo, atropelou a Ponte Preta. Não. Até porque com a menos seria difícil isso acontecer. Mas conseguiu a igualdade, que nesse contexto vai ser valorizado esse ponto conquistado. Mas que ainda assim é ruim. Porque essa Ponte Preta, repito, vai brigar para cair. Uma questão que eu não entendi foi o Mozart ter terminado a partida com o Melk no banco. O Melk não entrou no jogo. Ele fez 5 mudanças. Entraram Mateuzinho, Juan Alano, Júlio, Sanches e Alex Silva. E ele não colocou aquele que tem sido o principal jogador do Ceará no setor ofensivo. E aí não tem nenhuma justificativa a não ser médica de algum problema, alguma lesão, alguma doença que o Melk teve de lá para cá para não colocar o jovem de 19 anos na partida. Não tem justificativa, não tem nenhuma. A não ser, repito, que ele esteja machucado, que ele tem algum problema clínico. E eu quero ver a explicação do Mozart na entrevista coletiva, porque ele vai ser questionado sobre isso fatalmente. Estamos falando daquele que tem sido o jogador mais lúcido do Ceará e que nem entrou. Então, ele vai precisar explicar. Ele vai dizer por que ele teve outras escolhas e não a do Melk. Mas não é porque o Ceará empatou que eu vou chegar aqui e dizer que deu tudo certo, as mudanças do Mozart, isso e aquilo. O Mozart, ele fez hoje uma atuação, ele teve uma partida hoje muito ruim. Muito ruim. Não é porque o Ceará buscou um empate que deu tudo às mil maravilhas. Ele escalou errado, a leitura de jogo dele foi ruim, ele demorou para mexer, ele mexeu mal e acabou conseguindo um empate, deu certo. Não é porque ele foi um cara que teve um impacto determinante no resultado do Ceará, não. E tem um detalhe, o Ceará vai pegar agora o Cuiabá, fora de casa. Partida nesse sábado, 18 horas. É mais um jogo de preocupação. Esse Cuiabá, que jogou ontem contra o Fortaleza no Castelão, é outro time ruim. O nível da Série B, inclusive, meus amigos, é puxado, é tenebroso. É muito difícil, é muito complicado. Mas essa é a realidade. O Ceará precisa encontrar uma maneira de minimamente se sobressair nesse contexto. Coisa que não tem conseguido até agora. Não tem feito até aqui. Preocupante, Jotinha. Mais uma partida ruim do time do Ceará, que sai com um ponto, mas que sai também com muitas preocupações para o restante da temporada.